Mobiliza São Luís, superando e retomando com criatividade. Está chegando o Mobiliza São Luís, um movimento em rede para mostrar uma ilha de oportunidades, diversidade e identidade. A união do empreendedorismo do nosso povo com a riqueza cultural, criativa e natural da cidade, feita por e para a cidade de São Luís. Fique atento às nossas redes sociais e mobilize-se para celebrar a São Luís Criativa. Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje o nosso programa já começou de um jeito diferente, você viu aí, né? Hoje o nosso clima é todo de Mobiliza São Luís, o movimento que vai transformar a Ilha do Amor na Ilha da Criatividade. Mais de 80 atividades e eventos estão confirmados na programação que vai rolar entre os dias 4 e 12 de setembro. Mas não se engane, o Mobiliza, na verdade, já começou. Passaram meninos guardando o país. E você que é empreendedor local, você que é artista local, fique ligado aqui no Mobiliza São Luís. É pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Cheguei pra minha turma, cheguei. Viu só quanta coisa já rolou? Desde 2019, o Mobiliza existe, pelo menos no papel. A ideia era que ele se realizasse em 2020, mas a pandemia veio e mudou os planos. Agora, em 2021, desde os primeiros meses do ano, uma verdadeira força-tarefa se reúne para tornar esse projeto uma realidade. O Mobiliza São Luís começou a ser construído em dezembro de 2019, a partir da inspiração que nós tivemos em um movimento que aconteceu em agosto de 2019 em Florianópolis, que é o Floripa Conecta. Porém, nós tivemos esse impacto da pandemia, da Covid-19, e tivemos que remodelar e reformular algumas das nossas propostas. Nossos eventos, nossas atividades estão todas obedecendo os decretos estaduais e todas as medidas sanitárias ao combate do Covid.
E estamos focando em atividades de pequeno porte, ações que possam ser feitas a céu aberto, ações com uma quantidade reduzida de participantes e também eventos digitais e híbridos. Então, não geraremos aglomeração, mas ainda assim somos instrumento de retomada da economia da cidade com essas 3 atividades que tanto sofreram impactos, que foi o turismo, a cultura e a economia criativa. Família de São Luís do Maranhão, que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo, falo aqui de Florianópolis, da nossa Ilha da Magia, diretamente aí, para a ilha de São Luís, a Ilha do Amor. Apesar de São Luís estar aí no Nordeste e Florianópolis está aqui no Sul, nós temos coisas em comum que são muito valorosas. A economia criativa, a cultura e o turismo. E mais uma galera incrível aí de São Luís, liderada pelo Sebrae Maranhão, estamos unindo esforços a partir de um movimento maravilhoso que aconteceu aqui em Floripa, o Floripa Conecta, que reuniu esses 3 setores, o turismo, a cultura, a tecnologia e a economia criativa, para que a gente pudesse fazer pontes, construir novas possibilidades e, através desses setores, possibilitar um desenvolvimento econômico diferente, diverso, plural, que possa levar não só a Floripa, mas agora também São Luís, através do Mobiliza São Luís, fazer essa conexão e ajudar para que São Luís encontre novas possibilidades econômicas, novas matrizes econômicas, para que São Luís possa reconhecer toda a sua cultura, sua beleza, sua arquitetura, sua gastronomia, o seu povo, as pessoas. Mas afinal, que movimento é esse que pretende marcar a história da cultura, do turismo e da economia criativa na capital maranhense? Quais atividades e eventos vão compor a programação? O Mobiliza São Luís é uma iniciativa do Sebrae Maranhão e de parceiros de peso. A Prefeitura de São Luís e a Associação Comercial do Maranhão apoiam o Mobiliza São Luís, além de várias empresas e organizações que também já se mobilizaram. Por isso, vamos agora apresentar os convidados de hoje aqui no nosso Negócios na Pauta. Temos a presença de Mauro Borralho, diretor técnico do Sebrae Maranhão, e Felipe Mussalem, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Boa noite, sejam muito bem-vindos e obrigada por terem vindo conversar com a gente sobre o Mobiliza São Luís. Mauro, Felipe. Boa noite. Obrigado, Dalva, pela oportunidade. Boa noite também especial a todos os que nos assistem nesse momento. Boa noite, Dalva. Obrigado pelo convite. Mauro, boa noite. Boa noite também para todo mundo que está em casa vendo a gente. Gente, então finalmente estamos a poucos dias de ver essa programação nas ruas, em vários lugares de São Luís, e de longe já se veio. Então acho que dá para a gente começar o nosso papo fazendo um pequeno resgate de como foi idealizado o Mobiliza e a partir de que dor ou de que necessidade se viu ali a oportunidade para tirar o Mobiliza do papel. Mauro, Felipe. Muito bem. O Mobiliza, ele é caracterizado como um movimento, né? E o movimento, ele tem esse propósito de conectar, né? De aproximar as pessoas, os empreendedores, as iniciativas. Foi exatamente o que nós vimos e percebemos como algo muito interessante na experiência vivida pelo município de Florianópolis, né? Uma ilha também, assim como São Luís, e que lá eles desenvolveram o Floripa Conecta, baseado numa outra experiência também muito interessante, já uma experiência internacional, né? O SXSW, também um movimento já conhecido mundialmente e localizado nos Estados Unidos, no Texas, essa foi a inspiração, né? Baseado em um desconforto, né? Em alguma dor. E a dor era exatamente, no caso de Florianópolis, de dinamizar ainda mais o turismo lá, a economia criativa e também o ecossistema de inovação já existente no município de Florianópolis, sobretudo num período de baixa estação naquela localidade que passou a sofrer com a ausência, sobretudo, do turista vindo da Argentina. É verdade. E a gente vê que o Mobiliza foi saindo do papel aos poucos,
mas basicamente a partir do momento em que outras organizações decidiram abraçar o movimento desde a concepção. E uma dessas entidades, uma dessas organizações, melhor dizendo, é a Prefeitura de São Luís. Então a gente tem aqui o Felipe, que eu queria ouvir um pouco sobre com que sentimento, com que tipo, nível de entusiasmo você recebeu esse projeto, a notícia dele. Dalva, a gente tem que, como tu bem falou, a gente faz um pequeno resgate da história do Mobiliza. Em 2019, eu era então presidente da Associação Comercial e conheci o Floripa Conecta numa reunião das associações comerciais do Brasil. Dentro dessa reunião foi apresentado o Floripa Conecta, todos foram convidados. E eu disse, pô, que negócio legal para a gente levar para São Luís, mas então sem pretensão nenhuma, eu só conheci o projeto. Naquele mesmo ano, eu fiquei sabendo, né, que o Sebrae tinha abraçado o Floripa Conecta para modelar para a nossa realidade, uma vez que São Luís tem uma diversidade cultural gigantesca. E hoje eu participo do Mobiliza numa outra cadeira, hoje como secretário municipal, presidente da Agência de Desenvolvimento, e muito feliz de ter a oportunidade de trazer boas práticas, e eu acho que isso é muito válido. Se a gente tem uma boa prática num outro local, com um parceiro nosso, por que não modelar ela e trazer para cá? Então hoje, nessa outra cadeira, fico muito feliz do prefeito Eduardo ter abraçado o Mobiliza, ter dado carta branca para essa parceria, e a gente hoje já está muito mais perto de concretizar esse sonho, que foi, ele não foi atrapalhado, não foi interrompido, ele só foi prorrogado um pouquinho por conta da pandemia, mas agora já está bem aí e ele é bem real. Ele ganhou um tempo para se aperfeiçoar, né? A gente tem até uma curiosidade. Em Florianópolis, como o Mauro comentou, que lá começou o movimento inspirador do nosso movimento aqui de São Luís, tudo nasceu a partir de um anseio do empresariado. E aqui o empresariado também começa a se envolver, não é isso? Queria poder ouvir de vocês sobre essa adesão. Ela tem sido surpreendente? Ela já tem sido impactante? Pois eu queria inclusive fazer um destaque em relação ao que o Felipe trouxe, né? Sobre a modelagem, né? É um aspecto Perfeito. muito importante, que nós nos inspiramos no modelo de Florianópolis, né? Como nós estamos destacando aqui, no Floripa Conecta, mas nós temos a nossa realidade, nós temos os nossos potenciais, né? Ou as nossas potências, aquilo que temos de diferencial, né? E são muitas situações, né? Favoráveis, sob o ponto de vista da gastronomia, da cultura, da economia criativa, né? Do empreendedorismo, da iniciativa, ou do comportamento da iniciativa privada, né? E no primeiro momento foi exatamente o que aconteceu. Foi a disponibilidade da Associação Comercial do Maranhão em participar objetivamente, efetivamente dessa iniciativa, né? Iniciativa que vem sendo construída, vem sendo desenvolvida, vem sendo moldada de acordo com a nossa realidade. E aí vieram já outros parceiros também, né, que abraçaram de uma maneira muito efetiva, assim como a Prefeitura Municipal de São Luís, né? Esse é um projeto, essa é uma iniciativa, esse é um movimento direcionado a dinamizar a nossa cidade, né? A trazer uma nova perspectiva sobre esse olhar do turismo, da economia criativa, para a capital São Luís, né? Para a nossa cidade, com tudo que ela tem de fantástico e maravilhoso e, principalmente, aproveitando o momento que nós estamos vivendo de uma cidade que está belíssima, o nosso centro histórico revitalizado, várias áreas no nosso centro histórico revitalizadas. Então, nós estamos vivendo um momento bem interessante e bastante oportuno. Eu complemento o que o Mauro acabou de falar e digo que o Mobiliza hoje a criatura, eu acho que está ficando maior que o criador, porque a quantidade de eventos e de ações que a gente vai ter na cidade, acho que acabam superando o nosso espelho, que foi o Floripa Conecta. Então, São Luís ganha de presente no seu aniversário o Mobiliza e todas as ações, né? No último dia 17, se eu não me engano, 17 de agosto, foi Dia do Patrimônio Mundial, então a gente vai valorizar ainda mais o nosso patrimônio, as nossas riquezas culturais, tudo que a gente tem de mais vivo na cidade vai estar presente aí, espalhado
por São Luís nessas datas. E é bem interessante você tocar nesse termo patrimônio, porque há patrimônio mais rico que a gente que vive em determinado local, que é detentor do conhecimento e que vai poder se conectar para transformar essas realidades. Acho que é uma boa maneira da gente comentar esse aspecto da conexão e fazer a pausa, porque tem muita coisa para conversar ainda nos próximos blocos aqui do Negócios na Pauta. Essa conexão, portanto, é a alma do Mobiliza. A grande riqueza do Mobiliza, né? É o que inspira de fato, né? É essa conexão dos negócios, sem dúvida nenhuma, mas negócios que são representados pelas pessoas, né? Quem desenvolve os negócios, quem dá dinamicidade são as pessoas. Então, é exatamente o que o Mobiliza está propiciando, né? Está proporcionando ou, de fato, está provocando, né? São essas conexões entre as pessoas que estão aí trabalhando, estão empreendendo e muitas delas nem se conhecem, ou mesmo o cidadão ludovicense, nós que residimos aqui, não temos a oportunidade de conhecer, e agora durante o Mobiliza é exatamente o que a gente espera, que as pessoas possam se apresentar e todos nós tenhamos a oportunidade de conhecê-los também. E gerando desenvolvimento econômico, não é, Felipe? A intenção é justamente essa. Tinham coisas assim que vão acontecer no Mobiliza que a gente se pergunta, nossa, eu não conhecia isso da minha cidade, eu nem sabia que existia tal grupo ou tal atividade. E agora a gente sabe, e agora a gente valoriza ainda mais e vai levar nossas famílias para conhecerem essa cultura, tudo isso que o Mobiliza vai trazer. Então vai gerar a economia da cidade, a economia criativa, vai gerar renda para a nossa população, porque a cidade vai estar espalhada, vão ter pessoas frequentando os locais, levando seus familiares. Então esse é a conexão que a gente quer promover nesses dias. Maravilha, vamos aqui fazer então uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais aqui no Negócios na Pauta sobre o Mobiliza São Luís. É já já. Negócios na Pauta de volta hoje no clima do Mobiliza São Luís, movimento que vai rolar entre os dias 4 e 12 de setembro para incentivar a cultura, o turismo e a economia criativa na Ilha do Amor, a grande aniversariante do próximo mês. Bom, São Luís vai completar 409 anos com um verdadeiro resgate. Primeiro, por causa da própria retomada da economia e da liberdade que o avanço da imunização contra a Covid tem começado a nos proporcionar. Depois, o resgate de sentimentos que se perpetuam no coração dos ludovicenses. O pertencimento, o amor, o cuidado, o zelo com a cidade que é patrimônio da humanidade. Então vamos voltar a falar aqui com os nossos convidados, Mauro Borralho, diretor técnico do Sebrae Maranhão, e Felipe Mussalem, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Então vamos falar de programação nessa data que provavelmente não foi escolhida à toa. O que tanto vai rolar no Mobiliza São Luís, gente? Então, a data foi definida, é interessante também dizer que ela foi definida a várias mãos, né? Então, inclusive os parceiros participaram desse processo, né? Tanto, como a gente já citou, né? A participação da Associação Comercial do Maranhão, a Prefeitura Municipal de São Luís, outros parceiros como a Federação da Indústria, né, do Estado do Maranhão. Então, também já foi definida a várias mãos, né? É um projeto compartilhado, né? Então é interessante a gente ressaltar esse ponto, né? E foi definido esse período, tendo por base também a inspiração lá do Floripa Conecta, é um movimento de alguns dias, né? Então, já foi destacado de 4 a 12 de setembro, coincidindo com um período grandioso da nossa cidade, né? Aniversário de São Luís. Então, automaticamente, né, consequentemente, várias atividades já vão acontecer, várias ações, além, claro, de todos os eventos já cadastrados no site do Mobiliza, né? Iniciamos tínhamos uma meta de algo em torno de 20 eventos, né? E hoje já alcançamos mais de 80 eventos, né? Eu dei uma olhadinha no site, eu vi que são 84 atividades e eventos, e algo muito interessante de observar é que eles seguem diversos formatos, até pela realidade que hoje a gente tem. Então, tem evento presencial, tem evento online e tem evento híbrido, tem ação, tem muita coisa legal. Eu vou pedir aqui para a gente olhar agora, rapidinho, o que é que vai rolar, porque a gente preparou um VT. Vamos ver. A programação do Mobiliza São Luís está completa no site mobilizaslz.com.br.
Ao acessar a página, é possível ver todas as iniciativas com data, local, hora, além de uma breve descrição e saber quem está por trás de cada atividade e evento. Uma das atividades programadas é o desafio do design ao produto. Vamos lá, a casa é nossa. O nosso sonho é trazer um pouco desse conhecimento, né, dessa forma de ver o mercado, né, para cá, para São Luís. Realizada em conjunto pela Quadrante Brasil com o pessoal da Casa da Árvore Coworking. Nós somos um coworking de marcenaria. A ideia do coworking é fazer com que você consiga desenvolver seu projeto, um assessoramento profissionalizado. Serão 2 dias de total imersão com muita mão na massa. Festival gastronômico, encontro de brechóis, oficinas criativas, palestras, desfiles de moda. No João Paulo, berço da cultura ludovicense, vai rolar a Feira Cultural J Comics. Um evento democrático, inclusivo e participativo. E é a nossa contribuição para o Mobiliza, que é algo que nos alegrou muito em saber que ele ia ter aqui em São Luís, porque é uma coisa que favorece muito os vários setores da economia criativa, né? Ufa, a gente perde até o fôlego vendo quanta coisa legal vai rolar. Então vamos voltando aqui a conversar com vocês para entender o seguinte: esses sentimentos que a gente até já comentou aqui no início do programa, esse despertar do pertencimento, do zelo, do amor, geram valor para a cidade? Eles se convertem em negócios? Certamente, certamente. Desde o pré-Mobiliza, quando o Sebrae começou a fazer o movimento, sinalizar com as matracas que todos viram aí pela cidade. A gente vai mostrar aqui ainda. Aquilo já começou a dar um sentimento diferente. As pessoas perguntando o que é aquilo, indo tirar foto, levando famílias, colocando lá o QR Code. E agora a gente já começou a ver desde semana passada os outdoors já fazendo as chamadas do Mobiliza. Então isso tudo já gera a curiosidade gera esse pertencimento, porque quando a gente se deparar com as ações, a população se deparar com as ações, a gente faz o link, quer dizer que isso começou naquele momento, eu quero ir lá conhecer, eu quero ir lá ver, e vai se dar de cara com toda a nossa diversidade cultural de São Luís, vai dar conta lá na gastronomia, vai conhecer coisas que não conhecia antes, e aí a gente espera, tenho certeza que Mauro vai corroborar comigo, e a gente espera que o Mobiliza 2022 ele já seja um ponto turístico. São Luís já espere... Já está no calendário de eventos, já espere que o Mobiliza chegue e chame os parentes que moram em outras cidades do Maranhão e chame os amigos de fora para vir conhecer São Luís através do Mobiliza. Muito interessante. Agora eu queria ouvir... Você ia falar, Mauro, alguma coisa? Sim, desculpa. Essa é uma ideia do Mobiliza, né? Exatamente de dinamizar a cidade, né? De gerar negócios em um momento de baixa, né? De baixa do turismo. Então também por isso foi escolhido o período de setembro, né? Que é um período considerado de baixa, né? De baixa estação, mas que a cidade tem toda uma condição bastante favorável para gerar negócios, né? Para melhorarmos, inclusive, em relação à taxa de ocupação dos hotéis, os restaurantes também serem movimentados, enfim, toda uma cadeia que nós sabemos que, inclusive, né, em grande parte, né, algo em torno aí de 98% de pequenos negócios, né, são pequenas empresas que fazem parte. Então a gente, com isso, acaba contribuindo com toda uma cadeia produtiva aí que precisa, inclusive, né, reaquecer, reanimar após um período desse de pandemia. Né? E é bem interessante a gente tocar nesse aspecto do turismo, porque sim, setembro é um período de baixa estação, assim, no calendário do turismo nacional, porém, há um sentimento... Me parece haver um sentimento de mais liberdade, como a gente falou aqui, por causa do avanço da imunização. Sim. E a vontade do próprio maranhense de desbravar seus territórios, suas áreas, incentivando esse turismo mais regional, mais de experiência.
E aí vem o Mobiliza, Isso. nesse cenário em que a gente também é considerada, vai ser a capital da criatividade e a capital da vacina, como já é apelidada, né? Temos verdade. aqui o Felipe, então eu quero te ouvir sobre essa feliz coincidência. Pois é, eu acho que tudo tá ajudando para o Mobiliza ser um sucesso. São Luís é a capital brasileira que está mais avançada na vacinação. Nós somos ainda a única capital que vacinou adolescentes de 12 anos. Então, assim, muita gente ainda aguardando a segunda dose, mas a gente já vê uma tranquilidade das pessoas em participar de eventos. O segundo ponto que eu destaco, Dalva, é que está todo mundo há muito tempo em casa, está todo mundo muito tempo em isolamento. Então a gente precisa socializar, respeitando as regras, usando máscara, se cuidando, né? Porque cuidar de si é a maior forma que a gente tem nesse momento de cuidar do próximo. E todo mundo se cuidando, mas todo mundo com muita vontade de sair de casa. E um terceiro ponto é que a gente tem viajado menos por questões óbvias. Então é uma grande oportunidade da gente valorizar a nossa terra. E o Mobiliza vem também nesse momento aí de juntando vacinação, juntando que poucas pessoas estão viajando, viagem de lazer tem diminuído muito, né? Pelo menos nesse período. Sim. Então a gente tem como viajar pela nossa cidade aí nessas 80 ações que o Mobiliza se propõe. Legal, agora vamos... Eu queria destacar dois pontos, né? A partir dessa questão da geração de valor, né? Que é uma experiência recente que o Sebrae tem tido em nível regional, que foi o desenvolvimento de um projeto de economia criativa regional, né? E nós estamos falando dos estados do Nordeste. Então foi uma experiência recente, né? De alguns poucos anos atrás, né? Algo em torno de 2 anos atrás, mas foi uma experiência que trouxe informações e dados bem interessantes, né? Um deles diz respeito à questão do empreendedor criativo, ele se perceber como dono de um negócio. Perfeito. Então, essa é uma contribuição também que o movimento Mobiliza se propõe a deixar ou a trazer, né? A provocar cada vez mais esses empreendedores para eles se perceberem como donos de um negócio. Arte, ela precisa também sobreviver, né? Ou o empreendedor ele precisa sobreviver, a arte gerar um nível de sobrevivência para o empreendedor, então ele também precisa se observar como dono de um negócio. O outro aspecto da Alva, que também o Mobiliza ele quer destacar, é a questão do senso de pertencimento do cidadão ludovicense. Então, como nós falamos agora há pouco, muitos de nós não conhecem com mais profundidade a nossa própria história, né? Não tem ainda um conhecimento mais detalhado sobre tudo que nós temos aqui de maravilhoso e de potencial, né? de grande potencial. Seja relacionado ao nosso centro histórico, seja relacionado às a nossa litorânea, a nossa região, né? Litoral, e gastronomia, cultura, desenvolvimento de jogos, né? Nós estamos com uma juventude aí desenvolvendo muitos jogos e fazendo sucesso internacionalmente. Recentemente no programa a gente fez um programa só sobre esse mercado de games que está bombando no Maranhão. E muitos de nós, né, muitos maranhenses ou ludovicenses ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Então o Mobiliza se propõe a a expandir uma série de possibilidades, né? Muita ansiedade, está chegando a hora. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em instantes com mais Mobiliza São Luís no Negócios na Pauta. Já já a gente volta. Se tem algo que já marcou o Mobiliza São Luís foi a pegada cultural do movimento. Logo na ativação dessa marca, em junho, a capital maranhense recebeu presentes que reforçam esse caráter do Mobiliza. Presentes que, aliás, muita gente já viu e fotografou por aí. Veja só que coisa mais linda. Mobiliza São Luís, superando e retomando com criatividade nossa economia, fazendo tua gente feliz, mobilizando o turismo e a nossa cultura com suas diversidades.
Empreendedores com parcerias para desenvolver economia criativa, cultivando valores, dando oportunidades pro nosso Maranhão crescer. Dando oportunidades pro nosso Maranhão crescer. Dando oportunidades pro nosso Maranhão crescer. Quem ainda não tem um registro com as matracas da ilha precisa correr. Vale muito a pena ver de perto o trabalho que resultou de uma grande conexão artística, design, comunicação, artes visuais. A propósito, os artistas Gil Leros, Carlos Over e Origes, que deram cor às esculturas, agora também criaram peças em outdoors pela cidade. Então vamos voltar a conversar aqui com os nossos convidados, Mauro Borralho, do Sebrae Maranhão, e Felipe Mussalem, presidente da Andes. Então, voltando aqui a falar sobre Mobiliza nessa reta final do nosso programa, perguntar para vocês, quando se fala em economia criativa, se costuma imediatamente associar a ideia da cultura, mas a cultura que entrete e não a que gera negócios. E a gente viu aqui agora, com esse exemplo dos artistas, dos muralistas, que essa arte, ela é cultura e que essa cultura gera negócios sim. Queria ouvir de vocês sobre esse incentivo, como é que vocês avaliam? Um ponto importante também é a questão já, inclusive, das conexões, né? Além da geração de negócio ou do empreendedor, ele perceber que ele tem condições realmente de obter receita, faturamento a partir dessa atividade, né, de se tornar uma atividade empresarial, as conexões elas são muito importantes também. As matracas elas já representam, inclusive até sob o ponto de vista de legado, para o município de São Luís, um exemplo de conexão interessante. A matraca foi desenvolvida por uma agência design maranhense, inclusive conceituada nacionalmente e internacionalmente, já premiada também. A Quadrante, no caso. Que é a Quadrante, e foi pintada por muralistas, artistas locais também, maranhenses, empreendedores que estão aqui desenvolvendo um grande trabalho, já também conhecido, né, por muita gente em várias localidades. E aí, nas matracas, a gente já estabelece essa conexão interessante. Uma agência design desenvolvendo o projeto e um muralista dando cor. Dando o tom do Mobiliza. Dando o tom do Mobiliza àquele produto ali e, claro, embelezando os espaços públicos da nossa cidade. Muito interessante. E a cultura no nosso município é tão rica, não é, Felipe? Isso. Nós temos uma diversidade cultural gigantesca, diversos grupos e agremiações culturais que se apresentam e que fazem aquilo por amor mesmo. E o Mobiliza, ele dá aquele toque, liderado pelo Sebrae, ele dá aquele toque de que a gente pode também fazer daquilo um negócio. A gente pode se apresentar de maneira a gerar rendimentos para quem faz, a gente pode vender uma roupa, a gente pode vender um pedacinho de uma história. Então, o Mobiliza resgata isso através da cultura, a possibilidade daquele bem, daquilo que a gente faz, virar de fato negócios. E pessoas, como seria bom se a gente tivesse pessoas da cultura que sobrevivessem do seu negócio, que pudessem vender a sua roupa, que pudessem vender o seu material e depender apenas daquilo. Uma cultura valorizada, onde a gente conseguisse expandir. Então seria maravilhoso. E o Mobiliza, eu acho que deixa essa sementinha lá. Deixa mesmo. E deixa... Tem um ponto que é bem interessante, isso que também o Felipe está trazendo, né? Que esse ano a ONU, a Organização das Nações Unidas, escolheu a economia criativa para dar destaque, né? Então, o porquê disso? É exatamente para pontuar, reforçar que os empreendedores, quem está trabalhando com essas atividades, né, diversas atividades, eles precisam, além deles se verem como donos de negócio, né, e são empresários, geradores inclusive de renda, de ocupação ou de emprego, e também que representam toda uma cultura, todo um saber local muito importante, né, relevante, e cada vez mais toda a sociedade, toda uma comunidade precisa ter acesso e ser incluída, né, se considerar como incluída nesse processo, né? E acima de tudo,
abraçar, se empoderar e sobreviver da arte, né? E essa fala, Mauro, é muito interessante porque a gente destaca o seguinte: quando se fala de negócios, a gente tem a mania ou assim, o hábito de associar negócios a puramente dinheiro, como se apenas essa fosse a recompensa de algum investimento, quando na verdade, ao se investir em economia criativa, tem a renda, que claro, é necessária, precisamos disso para viver, mas tem toda uma cadeia de bagagens importantes para a cultura do local. E eu acho que o Mobiliza, depois de tudo que eu ouvi aqui, tem sim esse propósito. Estou errada? Não. Não, de jeito nenhum. Certamente é isso mesmo. É a gente se empoderar, se apoderar daquilo. E trabalho todos nós precisamos. Quem trabalha com cultura, quem trabalha com economia criativa, trabalha com amor. Então, a gente fazer o que gosta e ser remunerado por isso, a gente vai fazer para sempre. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Gente, a gente está falando aqui também de economia e do quanto isso impacta a economia regional. Então eu vou pedir agora para a gente parar um pouquinho e ouvir as palavras de um parceiro do Mobiliza, o Cristiano Fernandes, presidente da Associação Comercial do Maranhão. Ele desde o início tem dialogado enquanto o representante maior da ACM hoje com o Sebrae, principalmente, idealizador do movimento. Vamos ouvir aqui o que ele tem a nos dizer. Com o avanço da vacinação no nosso estado, o que nós temos percebido é uma retomada gradativa das atividades empresariais. E nós, representantes de classe, daqui da Associação Comercial, temos como papel ajudar o empresário nesse momento de retomada, até porque muita coisa se mudou. Não só o hábito do consumidor, mas também o empreendedor ele vai ter que se reinventar nesse momento. Os segmentos que foram os mais afetados está muito ligado ao segmento de cultura, segmento de turismo e também de economia criativa, mas também é o que mais vai trazer oportunidade, principalmente o segmento de economia criativa, onde infelizmente muitos que perderam seus empregos estão empreendendo por conta própria. Então nós enxergamos como bastante positivo a parceria da Associação Comercial com o Sebrae do projeto Mobiliza. Desde o momento da sua concepção, nós percebemos uma grande oportunidade na cidade de São Luís, e esse foi um momento pensado até antes da pandemia, mas num período que nós não temos tanta atividade, durante o feriado do mês de setembro, de 7 de setembro, 8 de setembro, haverá aqui em São Luís, que será um marco para o calendário da nossa cidade, uma grande movimentação, no qual nós descobriremos aí muitas atrações, muitas ações voltadas tanto ao turismo, quanto à cultura, como a parte relacionada à economia criativa. Então, a Associação Comercial, em parceria com o Sebrae, enfatiza deste projeto de uma perspectiva que possamos transformar esse grande evento que é o Mobiliza como um marco no calendário da nossa cidade. Bom, palavras muito legais aqui do Cristiano, e agora eu volto aqui a vocês para perguntar o seguinte: o Sebrae estava lá no início idealizando, mas se não fosse o envolvimento, provavelmente, de parceiros, apoiadores do Mobiliza, gente que abraçasse, dificilmente isso sairia do papel, pelo menos tão rapidamente. Eu queria ouvir de você, Mauro, a importância dessa conexão entre as entidades, entre as organizações. A gente tem que caracterizar desde o início que o Mobiliza é um movimento, né? Então, um movimento que trabalha a conexão ou integra o processo de integração de vários eventos realizados durante o período, né? No caso de 4 a 12 de setembro. E um movimento ele não é feito por uma mão, né? Por uma única instituição, por uma única organização. O movimento é de todos. Exige essa integração, esse compartilhamento, esse trabalho colaborativo, né? Esse desenvolvimento sendo feito por várias instituições. E é exatamente o que está acontecendo desde o início. Então, várias organizações participando. Assim a gente consegue fazer desenvolvimento, envolvendo a iniciativa privada, envolvendo a iniciativa pública, a academia que também participará, organizações do terceiro setor. Então é um arcabouço aí, é um ecossistema que vai sendo constituído e cada vez mais sendo identificado, e essas organizações trabalhando de forma mais integrada, mais aproximada. O Mobiliza se propõe a isso. Um movimento para trazer as pessoas mais para próximo, né? Mais para perto. Uma
conhecendo a iniciativa da outra, uma organização, entendendo o que a outra está fazendo. Em muitos momentos, inclusive no Brasil, né, algumas organizações estão fazendo, a outra está fazendo algo bem parecido, e em vez de fazerem juntas. Né? E algo muito maior. E algo muito maior. Então, Mobiliza se propõe a isso. Né? Mobiliza São Luís se propõe exatamente a isso, a trabalhar essa integração, essa aproximação, essas conexões. Bom, gente, o Mobiliza, a gente já disse aqui diversas vezes, vai rolar entre 4 e 12. E já dá um gostinho até de saudade, porque dia 12 vai acabar? Eu pergunto assim, eu provoco, vai acabar? Ou a gente ainda vai ficar sendo alimentado pelo fruto gerado por essa semente? Tomando por base, inclusive, experiências, né, que nos inspiraram, a ideia é exatamente que ela tenha continuidade. Então, mais uma vez, sendo um movimento, ele precisa ser dinâmico, né? Contínuo. E, principalmente, ele não tem dono. É um movimento de todos, da sociedade, da comunidade, da cidade, movimento da cidade. A perspectiva é de fazer com que São Luís, de repente, inclusive se posicione de uma maneira diferente, a exemplo do que aconteceu com outras cidades que experimentaram movimentos semelhantes, né? Então, um movimento como esse, ele tem uma capacidade de promover um grande engajamento, seja em nível local, nacional ou internacional. Quem sabe, claro que faz parte de um projeto, né, de um plano, levar a Mobiliza para outras esferas, né? Chegarmos a uma dimensão um pouco maior. Afinal de contas, São Luís tem conexões muito fortes com outros países, né? Seja Portugal, seja França, e conexões históricas, né? Então, podemos, quem sabe, contribuirmos, inclusive, para potencializar ou para aproveitarmos melhor todo esse potencial e essas conexões históricas existentes, né? Todas essas possibilidades. Felipe, perguntar para você agora o seguinte, a Prefeitura de São Luís, ela está inteira no Mobiliza. Quais são hoje, principalmente dentro da Prefeitura, as iniciativas que estão ali na programação, já causando a expectativa também do Poder Municipal pela realização do movimento? Perfeito. Nós temos atualmente, Dalva, 5 secretarias diretamente ligadas ao Mobiliza, executando ações. A Agência de Desenvolvimento é uma delas. Nós temos a ação do turismo, nós temos a ação da cultura, nós temos a ação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós temos a ação da Secretaria de Meio Ambiente. Então, um universo de ações promovidas pela Prefeitura vão ser realizadas. Muitas delas já com data marcada para a próxima, mesmo após Mobiliza. Então, nós faremos ações agora em setembro, onde a próxima ação igual já está marcada para dezembro, ou seja, já vai continuar a existir aquilo que a gente está se propondo a fazer. Mas eu estou me referindo inicialmente a 5 secretarias diretas. Ainda tem as secretarias indiretas que estão mobilizadas nesse momento, que é a Secretaria de Trânsito e Transporte, que vai ajudar a gente a gerir direitinho a cidade nesses dias. A Guarda Municipal, que também está se mobilizando para mobilizar conosco. Então tem muita gente envolvida aí para fazer de São Luís, para fazer do Mobiliza um grande sucesso. Dalva, em relação a toda essa engenharia, né, toda essa engrenagem, logística. Toda essa logística aí, né, que não seria possível se não tivesse os parceiros, no caso aqui, a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, né, com quem a gente está nessa conexão direta, representando toda a estrutura da Prefeitura Municipal de São Luís. É importante dizer que o Mobiliza, nessa primeira edição, que é uma edição inédita, né? Quer dizer, é a primeira vez que nós estamos fazendo um movimento como esse em São Luís. Em princípio, nós estamos trabalhando 3 pilares, né? Que é o turismo, a economia criativa e a cultura. A exemplo de outras cidades aí pelo mundo, que nós já citamos aqui, pelo Brasil, a inovação também já foi inserida. E a gente vê um movimento crescente, agora nós falamos de desenvolvimento de jogos, né? A juventude fazendo isso, muita gente inclusive já aferindo renda a partir dessa iniciativa. A inovação também é um aspecto importante, né? Muito importante, e agora no período de pandemia, qual organização não experimentou um movimento de inovação interna, né? Muitas organizações passaram por isso. As pessoas estavam trabalhando em home office e a internet era necessária e os sistemas de comunicação, né, agilizando todo esse processo. Salvando os processos. Salvando tudo isso, né?
Então, é importante a gente e certamente pensar também nesse sentido, e aí, mais uma vez, dando destaque ao que você falou ainda agora, né, nesse processo de continuidade, olhando para frente sempre, né? Olhando para frente. Gente, eu nem acredito que o programa já terminou, pois chegamos ao fim muito rapidamente, o papo fluiu, foi muito agradável, a gente agradece demais a presença de vocês dois, Mauro Borralho, diretor técnico do Sebrae Maranhão, Felipe Mussalem, presidente da Andes, e eu deixo esses minutinhos finais para que vocês se despeçam do nosso público. Mauro, Felipe. Primeiro, para agradecer a oportunidade, né? Parabenizar pelo programa, cumprimentar também aqui o Felipe, enquanto presidente da Andes, né? E representante da Prefeitura Municipal, essa parceria muito forte, fundamental, seja para a realização do Mobiliza, ou seja para a realização de outras ações, né? Nós temos outras ações em parceria com a Prefeitura, exemplo do programa Cidade Empreendedora, né? Isso. Felipe? Então, várias conexões já acontecendo, e isso é muito interessante. E principalmente, né, o olhar voltado para uma contribuição para a nossa cidade, desenvolvimento da nossa cidade. Né? Esse olhar, aquilo que a cidade tem de bacana, tem de potencial e pode ser cada vez melhor aproveitado. Né? Esse é o espírito de contribuição. E aí, claro, a iniciativa privada, né, também deixar os nossos cumprimentos ao presidente Cristiano, Associação Comercial do Maranhão, que desde o início está nos apoiando, e da mesma maneira a Federação da Indústria do Estado do Maranhão, que entrou também, assim como outras instituições privadas. Né? E aí posso citar aqui, Dalva, me permita, a Equatorial, a própria Vale, né, participando efetivamente desse trabalho e trazendo contribuições muito importantes. Né? Então aqui, um registro, inclusive, de agradecimento a todos os que estão envolvidos e estão dedicando aí tempo e esforço e inteligência para o desenvolvimento do Mobiliza e realização, né, execução do Mobiliza São Luís e, principalmente, todos os empreendedores que já cadastraram seus eventos que serão realizados durante o período de 4 a 12 de setembro. Muito obrigado. Nosso agradecimento. Agradecer, Dalva, vocês pelo espaço, agradecer o Sebrae pelo convite, por encabeçar esse movimento e dizer que o prefeito Eduardo ele fica muito feliz de participar, da Prefeitura de São Luís participar desse evento. O prefeito fala sempre que ele quer transformar São Luís numa cidade mais sustentável, numa cidade mais humana, numa cidade melhor para todos. E o Mobiliza está diretamente, cria muita aderência com a proposta de governo do prefeito. E eu fico muito feliz de ser o interlocutor e de ter o apoio do prefeito para encabeçar isso junto com o Sebrae e dizer que se é bom para São Luís, é bom para a Prefeitura. Que ótimo, gente. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma vez também pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!